Bom dia, nós estamos aqui na agência do INSS na cidade de Porto Calvo, na presença do nosso amigo Antônio, Bom dia. o gerente da agência, e aqui o seu substituto, o Lauro. Estávamos até brincando que ele é irmão do juiz Braga Neto, né? O sobrenome dele é o mesmo. Verdade. E as nossas visitas aqui pelas APS, elas têm sempre uma finalidade bastante, digamos assim, instrutiva. E o que nós queremos, no fundo, é compreender a realidade do servidor para, de uma certa maneira, melhor auxiliá-lo, né? Porque uma das funções da Procuradoria é a assessoria. E essa assessoria, ela não se restringe apenas ao gerente, né? Dr. Edgar, nós também fazemos esse trabalho, mas à medida em que nós assumimos a Procuradoria Federal Especializada, nós percebemos que o INSS tem 42 agências na gerência executiva de Maceió, né? Ligadas à gerência executiva. Então, nosso papel seria conhecer esses colegas que trabalham, digamos assim, nessas agências, para, em conhecendo a realidade deles, caso haja uma necessidade de aproximação, a gente ter essa possibilidade de também estender nossa assessoria para as APS, né? E aqui no caso específico de Porto Calvo, já houve situações que a gente já entrou em contato com o Antônio para informações de mandato de segurança. Sim. E você muito solícito, sempre nos atende com muita rapidez, muita celeridade, nós agradecemos por isso. E quando acontece essa parceria, quem sai ganhando é a instituição, né? Sim. Ela pode receber esse melhor atendimento e apresentar essas informações para o Poder Judiciário, né? Porque no fundo o que nós queremos é melhorar a imagem do INSS perante o Poder Judiciário. Porque no estado de Alagoas, por conta de uma peculiaridade talvez específica nossa, nós temos uma enorme demanda relacionada à população de baixa renda, né? O segurado especial rural, né? Você citou aqui especificamente a questão do LOAS, né? Talvez aqui na sua agência a questão, qual seria o benefício que vocês mais, antes de ir para o polo vocês tinham uma noção melhor, né? Mas hoje ainda tem como saber o benefício que é mais requerido aqui? Olha, tem muito LOAS sim. Na verdade, a grande quantidade de benefícios aqui é rural, né? Então, aposentadoria rural, aposentado rural, salário maternidade, acredito que ainda são os carros-chefes, mas o benefício assistencial ele já era um pouco uma fatia grande e ele vem também aumentando muito nesses últimos tempos, né? Principalmente assim, com essa mudança do INSS fica um pouco complicado da gente mensurar, mas a proporção, acredito que do LOAS ele vem aumentando um pouquinho mais. Com certeza. E aí, quando a Procuradoria percebeu essa realidade singular da autarquia previdenciária, né? Porque é uma autarquia gigantesca, né? Recentemente, alguns meses, menos de 2 meses atrás, veio aqui a Maceió o coordenador de assuntos estratégicos da PFA-INSS. Ele apresentou uma palestra muito interessante e dentre os dados que ele apresentou lá, ele mencionou que se o INSS fosse um país, né, nós seríamos a 50ª economia do mundo. Já pensou? Então não é pouca coisa, né? Porque nós temos aí um pouco mais de 200 países no mundo, então você ter uma autarquia que tem o orçamento equivalente à 50ª economia do mundo é algo realmente bastante significativo. Então o papel, digamos assim, social que o INSS exerce é uma coisa que ninguém pode questionar, é algo realmente colossal. Então o trabalho que vocês desenvolvem é algo que a gente precisa aproximar para tentar aprimorar tanto o trabalho da Procuradoria quanto o trabalho, digamos assim, dos agentes que trabalham diretamente analisando esses requerimentos, né? E a priori a gente criou o grupo para aproximar, porque a distância não tem como a gente estar aqui sempre, né? Sim. E aí com o grupo, o Antônio já está lá, vamos colocar também o Lauro, e caso haja alguma demanda que vocês percebam que é uma necessidade de uma atuação mais imediata, aí podem colocar lá, postam lá no grupo, né? E a gente tenta dar uma atenção mais célere para aquilo ali. E na medida em que nós criamos o grupo, a gente percebeu que algumas demandas até se repetem. Então, às vezes, os colegas que nem sempre usam o grupo, na verdade, é porque talvez já tenham até aproveitado questionamentos anteriores, né? Isso. Muitas vezes a dúvida, acredito que grande parte das agências deve ter um ponto de convergência dessas dúvidas. Então, muitas vezes a gente acompanhando o grupo, a gente vê que a dúvida que a gente iria perguntar foi uma dúvida que já foi trabalhada no grupo, já foi respondida, e aí já evita
da gente perguntar. Facilita. Isso é uma coisa muito boa. Essa aproximação, ela que tanto quebrou o elo, porque assim, às vezes as organizações elas são tão próximas e ao mesmo tempo os departamentos são tão distantes, né? Isso. Digo no dia a dia, na quebra do protocolo, até no conhecer mesmo, porque a gente somos companheiros de trabalho, mas existe aquele elo que quebra, o camarada já, às vezes, pela distância já teria um receio em perguntar alguma coisa, mas como aí a procuradoria já chegou, já quebra aquele protocolo, a gente já não fica tanto para perguntar, para ficar mais à vontade em perguntas mais específicas que ajudariam no dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto que nós sempre tocamos nas nossas conversas pelas agências, né? A questão do grupo está sempre à sua disposição. A segunda questão está relacionada com o E-Tarefas, né? O E-Tarefas é um sistema que foi criado há algum tempo atrás por uma demanda dos próprios servidores do INSS, né? Porque os servidores se ressentiam de um sistema que aferisse a sua produtividade, porque normalmente as demandas da Procuradoria elas eram atendidas por servidores do INSS e esses servidores muitas vezes pegavam o trabalho deles e juntavam, seja no CRETA, que é o sistema da Justiça, seja na época o SICAL, que era o sistema da Procuradoria. Mas aí ficava a questão, né? Como é que o servidor vai aferir, digamos assim, o seu trabalho, haja vista que ele é servidor da Previdência Social, ele é servidor do INSS. Então essa demanda suscitou a criação de um sistema próprio, né? E esse sistema tem uma integração com o nosso sistema atual, que é o Sapiens. Então, atualmente, as demandas por subsídios da Procuradoria, elas são encaminhadas pelo Sapiens, mas o Sapiens conversa com o E-Tarefas, e aí nas agências o pedido chega através do E-Tarefas, né? Aí eu queria conversar aqui com o Antônio para saber, assim, em relação a essa demanda do E-Tarefas, quem é que está atendendo aqui na sua agência? Essa demanda do E-Tarefas, na verdade, hoje na verdade, a gente tem o Sandro especificamente, né? Trabalhando diretamente a análise de alguns benefícios que ainda estavam em responsabilidade da agência, porque acredito que a partir de novembro do ano passado a gente houve esse repasse, na verdade, para a fila única do Estado, né? Da gerência. E os benefícios já vão de forma automática, os protocolos. Só que ficou uma demanda para trás e como a agência da gente ela vem perdendo muitos servidores com o passar do tempo, a demanda foi ficando muito grande em relação à saída. Então tinha muito processo e a quantidade de servidores que antes era programado já não tinha mais. Então a gente hoje só tem um servidor analisando, é justamente o Sandro. O Lauro ele dá um suporte, mas o Lauro também tem que dar um suporte, né? Na agência. Eu também atendo, enfim, a gente tem que, na verdade, hoje não existe tanto mais as funções, hoje as funções elas são mais simbólicas em relação à responsabilidade de agir, mas na verdade hoje o cara é zagueiro, hoje o cara é atacante, hoje o cara é goleiro, todo mundo não tem mais, o órgão ele vem passando por essas transformações e de fato a gente tem que ir acompanhando para manter um nível mínimo de qualidade no atendimento para o público externo, público interno, que na verdade... Todo mundo é coringa. Verdade. Aí em relação ao E-Tarefas, eu pediria para, principalmente você, Antônio, por ser o gerente, o que está acontecendo hoje? Você citou aí uma realidade bastante característica do momento que nós estamos vivendo. Por conta da migração dos processos para a central única lá do INSS Digital, né? Hoje nós temos uma fila. Antigamente as agências elas conseguiam, até por ter talvez um aporte menor, muitas agências tinham um aporte menor de processos e elas conseguiam atender esses processos às vezes em 2 meses. E então não tinha muita, digamos assim, um extrapolamento muito grande do prazo para a análise do administrativo, né? Porque os advogados hoje eles têm suscitado que, em tese, o prazo máximo para a análise desses procedimentos administrativos seria de 45 dias. Mas, como a fila hoje juntou todas as demandas do INSS em Alagoas, então a fila está única. E aí o servidor que, às vezes, dava conta do seu trabalho na APS, como a fila hoje é única, o processo não vem mais para cá, ele vai para uma outra fila. E aí o advogado, ele percebendo que a sua demanda não é atendida nesses 45 dias, eles têm impetrado algumas ações judiciais, alguns vão diretamente em ações judiciais e outros vão para o remédio do mandado de segurança. E aí, quando vem no mandado de segurança,
como é uma ação mais célere, né, os juízes pedem as informações e às vezes já deferem medidas liminares para análise daquele requerimento em 10 dias ou em 30 dias. Então o que acontece? O juiz, ele por ser dono de um poder geral de cautela, né, titular desse poder geral de cautela, ele tira o cidadão da fila e coloca na frente. E a gente precisa, muitas vezes, da manifestação do gerente da agência, porque não raro os advogados têm colocado no polo passivo, já aconteceu até aqui com você, né? Sim, sim. No seu caso, a gente deu o atendimento que você foi bastante célere, mas normalmente a gente faz esses requerimentos pelo e-tarefas. Sim. Então seria interessante ter alguém olhando o e-tarefas, e não só por isso. Muitas vezes, quando acontece, vamos supor, fraudes previdenciárias, a pessoa recebeu indevidamente por um determinado período o benefício, aí isso é objeto de uma análise administrativa, o MOB faz isso. Sim. Aí quando o MOB conclui o seu trabalho, o que ele faz? Ele manda aquele processo para ser objeto de uma cobrança judicial. E quando chega lá na frente, na cobrança judicial, às vezes a equipe nacional de cobrança, que é chamada a ENAC, né? Essa equipe nacional de cobrança, ela pede alguns subsídios via e-tarefas para as agências de origem. Então, às vezes a demanda hoje pelo e-tarefas não é apenas restrita a mandado de segurança, não é restrita apenas a pedido de processo administrativo, porque hoje, com o GET, né, o processo administrativo já está lá. Então, o procurador tem acesso diretamente, ele não pede mais subsídio em relação ao processo administrativo que está no GET. São mais os dossiês, né? Aí, o que eles pedem às vezes são outras informações, e esse canal da Procuradoria, não apenas a Procuradoria de Alagoas, mas a Procuradoria Nacional, porque a SENAC ela é uma equipe que ela é desterritorializada. Então tem procuradores que recebem os nossos processos para cobrança de outros estados. E aí isso aí vem a solicitação para as agências de origem através do e-tarefas também. Então a gente pediria, se você colocar alguém, pode ser até o estagiário, para olhar esse e-tarefas uma vez por semana, já vai resolver seu problema, porque se houver uma ordem judicial e mandado de segurança, o prazo que o juiz dá é 10 dias. Então mesmo que a gente coloque na segunda e você veja na sexta, tem mais 5 dias da outra semana. Tá entendendo? Sim. Então dá para ter uma, digamos assim, uma tranquilidade para você gerir esses prazos, né? Porque a gente fica preocupado com a situação do gerente, porque tem juízes que aplicam multa, né, no patrimônio do servidor. Então é importante que a gente informe isso para o gerente ficar atento. E tem uma pessoa que, olha, eu sei que você tem outras responsabilidades, né? Mas como é uma questão sensível, né? A gente sempre aponta nas nossas visitas para que a autoridade coatora apontada pelos advogados se cientifique disso e fique, digamos assim, informada dessa situação. Sim. E a Procuradoria, até sabendo disso, nós temos muitas vezes apontado uma preliminar de legitimidade passiva, né? Nós informamos, olha, hoje, com a questão, e isso já até está do conhecimento do Poder Judiciário, né? Com a questão da mudança, da forma como os processos são analisados, a responsabilidade não é mais do gerente, né, da agência. E a gente tem suscitado essa preliminar, mas os juízes não têm, na sua grande maioria, acolhido isso. Pelo contrário, eles determinam que as informações sejam prestadas sob pena, como nós falamos, de aplicação de multa. E alguns juízes têm até um pouco mais de, digamos assim, de dureza, até sob risco também de representação por crime de desobediência. Então a Procuradoria acha melhor informar para o gerente, para ele ficar atento, né, e ter uma pessoa dentro da agência que cuide disso para ele. E nós também já até tentamos argumentar para os juízes que é um tanto quanto, digamos assim, desarrazoado você exigir que a autarquia, como o INSS, julgue procedimentos em 45 dias. Porque, na verdade, não há condições dentro da nossa estrutura, com a quantidade de servidores que o INSS tem, de se julgar todos esses processos do Estado em 45 dias. E até a gente aponta em algumas informações que temos apresentado aos juízes, que aconteceu no ano passado, no final do ano passado, aproximadamente em novembro, no Rio Grande do Sul, um fórum tratando sobre a matéria previdenciária, e nesse fórum várias entidades participaram, o Ministério Público, Defensoria Pública e por aí vai, né? Eu acho que até a OAB também participou, e no final dos trabalhos eles chegaram à conclusão de que você exigir uma tutela administrativa por parte do INSS com menos de 180 dias
é um pouco desarrazoado, por conta da carência de servidores. Então a própria Justiça Federal, lá na 4ª Região, reconheceu isso e lançou uma recomendação para os juízes da 4ª Região de que não fosse dadas medidas liminares apenas com relação ao prazo, né? O prazo em si não vai dizer muita coisa. Agora, lógico, que naqueles casos que você tem um paciente com câncer, uma doença terminal, aí sim, às vezes o juiz pode dar uma liminar, porque a situação não é apenas relacionada ao prazo. Tem uma questão ali que está relacionada também ao próprio direito à vida, né? Se a pessoa não receber a tutela, depois não vai ter mais vantagem ou nenhuma, digamos assim, efeito prático daquilo. Sim. Mas o prazo em si hoje, quando ele é lançado, desassociado dessas outras questões, desses outros fatores, o TRF da 4ª Região, que é pioneiro, né, que tem aí uma, digamos assim, uma visibilidade nacional por ter adotado posturas pioneiras em relação a outras questões, nessa área previdenciária formulou esse entendimento. E a gente tem passado por juízes daqui, mas a gente sabe que não é tão fácil. Até na visita que fiz para a APS do INSS na cidade de Junqueiro, tive a feliz oportunidade de conhecer a colega Camila Sadoc, que é uma das coordenadoras do INSS Digital, né? E na oportunidade eu até falei para ela: olha, Camila, é importante a gente dar a nossa, digamos assim, a nosso testemunho para a justiça. E esses vídeos também, eles servem para isso, né? Que quando nós estivermos com juízes federais, a gente vai sinalizar para eles: olha, vocês querem conhecer o INSS? Hoje não precisa de muita coisa, você pode ir na internet e nós, quando terminarmos o nosso trabalho, vamos ter as 42 agências, digamos assim, fotografadas para que os juízes conheçam, né? A realidade das agências. Tem agência do INSS que só tem um servidor, né? Nós passamos por Matriz e Passo, só tem um servidor, nas duas. Na Matriz ainda tinha 2, mas um colega se afastou por licença e o colega Agnei está lá sozinha, né? Aliás, é o contrário. Passo, né? Passo. Então, essa situação o juiz tem que saber, para a gente poder mostrar para eles que nem sempre, na maioria das vezes, não se trata de, digamos assim, desinteresse por parte dos servidores. Pelo contrário, os colegas estão imbuídos dessa causa, mas a realidade ela é muito difícil. Ela não é uma realidade fácil, né? Conversando com gerentes de agências lá de Maceió, não é raro você ver esses colegas trabalhando aos sábados, né? Então já pensou, você tem a semana inteira de trabalho e no sábado continua, né? Então existe realmente uma cobrança para que o INSS ele seja produtivo. Na verdade, o INSS ele já é um órgão produtivo, né? Existiram diversas mudanças, a gente vem sofrendo com o número de servidores que diretamente impacta anualmente diminui na qualidade do órgão. Eu entrei no órgão em 2014, então de 2014 para cá a gente tem uma realidade de agências que tinham 5, 6 servidores, agências pequenas, né? E hoje essas mesmas agências têm 1, 2. Então tudo isso dificulta. A gente entende também que, independente disso, a sociedade ela clama por uma boa qualidade, por uma boa resposta, mas entendo também que muitas vezes essa cobrança às vezes é muito incisiva, às vezes por parte do judiciário, ele vem às vezes a impactar também na motivação do servidor, no sentido de que muitas vezes o servidor já está no 100%, na verdade ele já está até em 150%. E muitas vezes ele é surpreendido por uma situação, mandado de segurança mesmo, às vezes até uma pena mais dura, e dependendo da situação dele, ele diminui um pouco a motivação dele em relação a isso, porque realmente você tem que fazer suas manobras no dia a dia. É muita coisa pra gente olhar, as novas atualizações que saem no INSS, na verdade o direito previdenciário em si muito dinâmico, muda constantemente, as normas internas também tem que se adequar. Isso demanda um tempo para que o servidor ele absorva isso, ele tem aquele tempo de parar, de analisar, de mudar a agência num todo, né? Isso demanda um tempo de resposta. Em relação ao tempo que antes se analisava realmente, a gente tinha um tempo um pouco mais rápido, mas assim, muito também por conta de sorte.
Eu digo sorte em relação às vezes você pegar uma agência que, por exemplo, ela tinha 5 servidores e naquela região mesmo, a agência atendia 1, 2, 3 cidades no máximo e era uma demanda pequena. Então aqueles servidores, eles conseguiam dar conta por causa da quantidade. Lógico que nesse mesmo período a gente tinha agências que tinham uma demanda 3, 4, 5 vezes maior com o mesmo número de servidores, né? Então a gente percebe que de fato aumentou-se o tempo para resposta, mas o peso a médio e longo prazo ele vai ser dividido de igual para igual. Então você não vai ter agência trabalhando às vezes tanto quanto outra, né? Exato. Vai estar ali equalizado. E essas medidas de administração, de gestão, elas logicamente estão atentas a isso, né? Sim. Elas estão vendo o todo, né? E a informação que nós temos é que provavelmente daqui a talvez não muito tempo, né? Até mude para, ao invés de ser um polo estadual, para ser um polo regional também, né? Os processos, vocês pegariam processos de todos estados da região Nordeste, né? A informação que nós temos ouvido, que talvez no futuro próximo isso se torne realidade, né? Então, considerando que essa questão do INSS digital já é uma realidade, não tem mais como voltar atrás, né? Aqui na sua agência, ainda tem algum resíduo ou vocês estão enviando tudo para lá? Não, tem resíduo ainda a ser trabalhado. Justamente a gente está com o Sandro analisando esses resíduos, né? Porque Mas só do passivo, né? Eu digo assim, do que entra hoje, manda tudo para lá? Manda. Dos novos... Em relação a processos, análise de benefícios, sim. O que hoje está ficando na agência são recursos, né? Os recursos que são protocolados e as questões de manutenção, né? Alteração de conta bancária, remissão de pagamento. Então LOAS, CTC já está tudo indo para lá? Já está tudo indo para a fila única da gerência executiva. Certo. Os auxílios doença vocês processam por aqui e agendam para as agências que têm perícia, né? Justamente, o auxílio, assim, se bem que hoje o auxílio doença, grande parte, as pessoas já marcam pela internet, né? Então, quando existe a procura pela agência, a gente faz o protocolo de entrada interno para que ele fique mantido na própria, no caso, na agência. Mas a grande maioria dos auxílios doença, geralmente, eles são protocolados via internet. Então, quando vem para a gente, é um caso de manutenção, um caso de transferência de benefício, para cá alteração de conta bancária, são dados mais de manutenção em si. Em relação à sua agência, quando vocês encaminham os processos para lá, volta alguma coisa? Vocês analisam o processo também da fila única ou não? Você me falou que teve um servidor que você cedeu, ele, portanto, ele está trabalhando na gerência ou ele trabalha aqui, recebendo processo de lá? Não, é o seguinte, esse servidor, ele está analisando os processos que estavam mantidos aqui, porque assim... O passivo. Justamente. A agência, por ter pouco servidor, ela não é uma agência que hoje na estrutura do atendimento, ela tem como ceder servidores para a central. Por ser uma agência que já tem uma demandazinha agregada, a gente atendia, antes de Matriz abrir, a gente atendia 11 cidades, diminuiu um pouco, mas a gente também herda algumas cidades de Pernambuco, como Barreiros, como Rio Formoso, como Tamandaré, próximas aqui. Palmares. Então, a gente acaba aqui herdando uma demanda um pouquinho maior do que seria a capacidade da agência tipo D, que é Porto Calvo. Aí ele está só específico, o Sandro, ele está específico justamente nos processos do passivo que a gente que existia, né? E quando acabar, aí a gente vai ver de acordo com a estrutura para ver como é que a gente vai traçar esse novo plano. Até a gente demanda ainda por muito da atualização, porque existem as atualizações, muitas vezes a gente tem que processar elas de imediato, apesar de existir ali um prazo de até 5 dias para que seja processado. Mas fica até melhor para a gente processar na hora, né? Só que com a quantidade pouca de servidores, aí isso às vezes dificulta muito. Mas para a central hoje a gente não tem servidor voltado não, específico para a central não. Por conta dessa especificidade de vocês aqui, né? Dessa questão bem... Nós temos percebido, no caso, não é o caso de vocês aqui atualmente, mas daqui a pouco talvez vai ser, os colegas que estão recebendo processo da Central Única, eles estão recebendo processo de todo tipo de benefício previdenciário. Então isso tem gerado também uma certa dificuldade de trabalho, né?
Porque aqui, no, como você me falou no início, o foco de vocês principal é segurado rural, né? Rural. Especial. Mas quando vai para o polo, às vezes você pega de tudo, né? O servidor que fazia só análise de servidor rural, agora vai ter que analisar CTC, às vezes agora vai ter que analisar a aposentadoria urbana, essa coisa toda. Então isso tem gerado, por parte dos colegas, um certo questionamento e uma certa crítica. E eles têm até sugerido que seja feita uma especialização. Até falando com a Camila, que é uma das coordenadoras, ela disse que já tem se pensado sobre isso e tem se analisado. Então, como no caso não é o caso de vocês, nós não vamos tocar sobre esse assunto. Mas, de qualquer maneira, e aqui é uma sugestão, né? Se mudar a realidade de vocês no futuro, esses vídeos que nós fizemos nas outras agências, eles têm muitas informações sobre esses outros tipos de benefícios, né? A gente fala um pouquinho, principalmente quando visitamos as APS da capital, visitamos a Tagliani lá no Tabuleiro, né, dos Martins, visitamos a nossa amiga Lucione lá na Jatiuca e a colega Penha na APS Álvaro Calheiros, né? E quando aproximamos dessas APS, que são APS urbanas, né, aí nós tratamos um pouquinho sobre esse assunto. Se no futuro vocês tiverem alguma necessidade de informação sobre isso, já está lá no canal que a gente tem no YouTube. Esses vídeos são gravados no YouTube, você pode, se quiser, pode se inscrever no canal e ficar recebendo as atualizações dos novos vídeos que estão chegando, né? E nós temos também um projeto de fazer, assim que concluirmos essa primeira fase das visitas, né? Já estamos bem pertinho de concluir. Hoje, vocês aqui, depois de vocês aqui, só vão faltar 4 APS para a gente fechar as 42. É a 38ª. Então, quando nós concluirmos essas visitas nas APS, a gente quer fazer um evento para tratar de alguns benefícios específicos que têm sido solicitados, né? Nós temos visitado os colegas e eles têm dito, olha, fale um pouquinho sobre esse benefício, sobre essa situação. Então, se for o caso aqui, se vocês tiverem alguma solicitação de uma análise nesses treinamentos que a gente vai fazer no futuro específica, vocês podem colocar no nosso grupo lá do WhatsApp. Se quiser, pode mandar também pelo nosso e-mail, que a gente vai fazer um treinamento sobre isso, né? Okay. E esse treinamento a gente queria fazer, como o estado de Alagoas é muito grande, né, assim, em relação ao número de agências, a gente queria fazer um em Maceió e um em Arapiraca, porque as agências do pessoal que fica no sertão fazem em Arapiraca, é mais central, né? E os colegas que estão aqui no litoral norte e mais próximos podem ficar conosco lá em Maceió, né? E como nós sabemos das dificuldades, às vezes por conta da dificuldade de se conseguir diária para o servidor, nem sempre todos os colegas que gostariam vão poder ir, né? Mas a gente a nossa proposta é filmar isso aí, gravar, colocar lá também no YouTube, ficaria uma forma de EAD, né? De ensino à distância, mesmo os colegas que porventura não puderem ir, mas a gente aconselha, vão ter acesso. A gente aconselha aí porque nesse treinamento a gente quer dar uma visão, usando uma palavra aí da moda, mais holística, né? A visão não só da Procuradoria, mas a gente queria passar também, a gente tem aproximado dos juízes federais e nós gostaríamos de aproximar deles e ouvi-los também. Porque tem uma situação específica aqui de Alagoas que é relacionada ao nosso ICJ, o Índice de Concessão Judicial. Sim. É um dos maiores do país, porque o INSS em Alagoas indefere muito, tem uma cultura de indeferimento. O servidor se sente às vezes pressionado, ele acha que pode ser envolvido em algum tipo de fraude se ele conceder, e aí há uma cultura de se indeferir muito. Mas isso vai para a justiça e tudo isso se desfaz lá. Então a média nacional é 2 vezes menor do que a média de indeferimentos aqui de Alagoas. E logicamente a média da chamada ICJ, o Índice de Concessão Judicial, aqui é muito alto. Então, por conta disso, os juízes eles fazem muitos mutirões, né? Porque há uma demanda muito grande na Justiça Federal. E agora, com a interiorização da Justiça, essas demandas não ficam só na capital, elas vão para os interiores, né? Recentemente, a gente participou de um mutirão em Santana do Ipanema, tem a possibilidade de termos um mutirão na cidade de Arapiraca também. Então, os juízes têm percebido que o problema do INSS não fica aqui, vai para lá, né? Ele se transfere, né? Então, com isso, nós temos tentado aproximar dos juízes para ver se eles podem também passar um pouquinho mais de uma visão para o servidor. E no fundo, o que o servidor quer é a segurança, né? Para ele, né? Ele não vai conceder uma coisa se ele sentir que se sentir ameaçado, né?
Existe realmente essa questão, assim, a gente percebe que o servidor a longo prazo, quando ele vai mudando, quando ele vai ficando um pouco mais antigo no órgão, muitas vezes ele vai criando uma confiança maior, né? E a gente percebe que existe sim principalmente uma dificuldade quando o benefício ele já tem algum indeferimento, quando ele já foi analisado por alguma agência, existe às vezes essa dificuldade do servidor, esse medo, né? De dizer, poxa, eu vou estar concedendo uma coisa que outra agência já analisou e disse que não, e isso pode lá na frente ser, sei lá, enfim, um receio por parte dele, mais critério de segurança mesmo dele. Quando o servidor tá um pouco mais seguro, ele recebe mais informações, né? Porque nesses vídeos que a gente já filmou anteriormente, nós falamos muito sobre essa questão, né? E temos inclusive pareceres sobre isso, de que um indeferimento judicial, em determinados casos, ele fecha a porta, né? Se o juiz, na sua sentença, né? E aí é importante o servidor ter acesso ao CRETA, né? Vocês dois têm acesso ao CRETA? Não, o meu, no caso, eu vou solicitar o acesso ao CRETA ainda. Pronto, não se você precisar, manda para nós aqueles dados, que eu posso até colocar novamente no grupo, né? E aí o Dr. Nelson, ele tem acesso com os colegas lá da Justiça e eles conseguem o acesso para o servidor do INSS para ter acesso aos processos, né? Sim. Porque aí quando você está analisando esse tipo de processo, você pode jogar o CPF da pessoa lá e ver os processos em que ela já pleiteou na Justiça. E aí, se o juiz, na sentença, porventura tiver negado a qualidade de segurado, se ele tiver dito, olha, essa pessoa, ela pleiteou um benefício rural, mas ela não tem perfil chamado perfil campesino, né? Ela tem a pele preservada do sol, né? Ela tem as mãos lisas, não são mãos calejadas, típicas do trabalhador da roça. Ela não tem, digamos assim, conhecimento da lei de rural. Ela tem um sotaque nitidamente do sul. Às vezes o juiz chega ao ponto de até destacar que os documentos que foram usados na solicitação administrativa são recentes. E aí, eu não sei se os colegas têm acesso às bases de dados para consulta, né? Por exemplo, se você pesquisar na base de dados, vamos supor, da Equatorial Energia, que é a antiga Eletrobras, né? Você vê se a pessoa tem domicílio em Alagoas. Porque às vezes o colega, o segurado que vem pleitear, ele já vem instruído e ele junta alguns documentos recentemente emitidos aqui em Alagoas, mas na verdade a vida inteira dele foi no sul, né? Em outros estados. Aí esses casos de fraude, quando você tem acesso ao CRETA, às vezes a justiça já enfrentou isso, né? Você falou recentemente aqui sobre Penedo, né, que nós visitamos na semana passada. Lá, quando nós estávamos chegando, tinha um segurado reclamando que não tinha sido atendido, a gente ouviu e tudo, mas depois o nosso amigo Hernando disse, olha, esse cidadão já é a 4ª vez que ele pede, mas vai ser indeferido sempre, porque já foi indeferido na própria justiça. E o pedido dele é o mesmo. Porque quando você faz o mesmo pedido na via administrativa que você fez na via judicial e lá foi indeferido, a gente não vai mudar coisa julgada que o juiz indeferiu, né? Agora, às vezes o pedido muda, né? Se o pedido mudar, se o juiz indeferiu por falta de carência, né? Não foi pela qualidade de segurado, mas por falta de carência, aí pode ser que daqui a um tempo ele entra de novo e consegue, né? Mas é importante você ter acesso ao CRETA, porque isso ajuda muito na sua segurança. Você tem uma sentença judicial lá, você está com o seu trabalho já feito, né? O juiz já fez o trabalho por você. Então você não vai ter problema nenhum em indeferir aquilo ali. E se a indeferimento for dessa forma, o INSS não vai perder, porque a justiça não vai reformar uma decisão dela mesma, né? Agora, o problema é que os nossos indeferimentos, eles são muitas vezes indeferimentos padrão. A gente usa aqueles despachos que o Prisma oferece, né? Um despacho que não tem muita fundamentação, é um despacho que numa audiência a gente não tem como alegar nada, porque o próprio despacho não diz nada, ele é muito superficial. Então a gente sugere que os colegas que estão trabalhando nessa área de análise de requerimento administrativo façam uma decisão um pouquinho mais aprofundada, né? No caso aqui, vocês fazem a própria decisão ou vocês estão usando algum programa para fazer as decisões administrativas? Não, a gente tem alguns modelos, né? Porque a experiência, né, ao longo dos anos, né? Essa questão do despacho, ele já vinha desde
quando os processos eram físicos, a gente já crescia, então a gente vem ao longo do tempo já tendo alguns modelos de alguns tipos de indeferimento que facilitam hoje não ter que formalizar ele todo, né? Hoje a gente já tem muitos casos se repetem muito. Sim. Principalmente em um determinado local a gente tende a ter uma situação muito semelhante. Aqui mesmo, por exemplo, a gente pega um raio de 100 e às vezes dos 100, 60 são praticamente idênticos, com uma diferença de documentação, mas quando vai para a parte rural, a mesma coisa, o mesmo motivo, né? Tô entendendo. Então facilita para concluir esse despacho sem ter que impactar tanto. E em relação ao Prisma, realmente, às vezes, por ser decisões muito motivos muito específicos, às vezes realmente fica complicado de ver o que o servidor queria o que ele realmente fez, né? Exato. Aí, nessas visitas que nós temos feito, alguns colegas têm falado que tem um servidor lá de Paulo Afonso, na Bahia, que fez um sistemazinho bem interessante, com fundamentação bem atual. Eu não sei se vocês usam aqui, se tomaram conhecimento disso. Não, ainda não. Eu acho que o Leandro tocou no assunto quando a gente foi fazer uma atualização lá, né? Nesse sentido. Mas eu também acho que essa questão da redução do quadro influencia muito diretamente nisso, porque na medida em que você tem mais processos para resolver e menos tempo, claro que isso vai desaguar numa análise menos cuidadosa. Não é só na questão do reconhecimento de direito. A nossa agência aqui mesmo já há muito tempo passa por uma dificuldade severa. Na verdade, a dificuldade maior é do segurado, porque nós estamos sem médico já há 4 anos aqui. Então, quer dizer, o pessoal em fronteira com Pernambuco tem que se deslocar praticamente 140, 150 quilômetros para fazer uma perícia no INSS, e isso é muito penoso para a comunidade. E a gente se solidariza com eles, né? Vocês tinham perícia aqui? Nós tínhamos um médico perito aqui, agora não temos mais. Durante algum tempo a gente brigou para ver se conseguia novamente alocar um médico aqui, mas nós não conseguimos. Está nessa situação. O pessoal dos assentamentos, etc., Maragogi, Porto Calvo, Jacuípe, o transporte é muito difícil para Maceió. Eles têm uma dificuldade financeira que é notória dessa população rural. Então, é uma questão social muito importante que deve ser enfrentada pelo INSS. E em relação a essa questão da análise ser uma análise mais acurada, desculpa, acho que também isso é parte disso é reflexo dessa dificuldade que a gente tem de oficinas, de se capacitar melhor o servidor, né, do tempo que é contra o nosso trabalho, no sentido de que está cada vez menor, e à medida que os dados estatísticos do IBGE mostram que a população está envelhecendo e o nosso quadro, ao contrário, está diminuindo, então, por óbvio, isso vai acontecer, e se não for tomada nenhuma atitude, vai piorar a situação, né? Vai piorar. Além disso, tem outro aspecto importante também que eu acho que deve ser destacado nessa situação, é que a gente tem falado de análise, e quem faz análise de benefício é o analista, nós somos técnicos judiciários. Então isso não pode ser escanteado, isso tem que ser colocado em pauta. Todos nós sabemos, fazemos papel de analista, análise de despacho de processo para a justiça, despacho de processo administrativo, análise de recurso, tudo isso tem que ser colocado, né, na mesa para ser discutido, porque isso é uma forma de incentivar ao trabalhador, ao servidor, né, e esse conhecimento, essa expertise que nós temos deve ser valorizada, principalmente porque a grande maioria dos servidores do INSS, eles são servidores de nível superior, na parte da análise, não desmerecendo de forma nenhuma os nossos outros colegas que não têm curso superior, que possuem qualidade e conhecimento para realizar uma análise tão acurada quanto a nossa, mas enfim, essa expertise, essa experiência, ela também deve ser valorizada através do plano de cargos e carreiras que foi colocado de lado e até hoje ninguém sabe em que ponto está isso, né? A gente sabe que o país passa por uma certa dificuldade financeira, pelo que nos dizem todos os dias,
mas a gente tem que ver essa realidade, incentivar o servidor e proporcionar à população e ao próprio servidor melhorias nesse sentido de oferecer um prazo mais rápido de análise para melhorar a qualidade de vida tanto deles quanto nossa. Essa tese que você citou aí, Lauro, da questão da incompatibilidade, né, do trabalho de análise por parte dos técnicos, né, eu tomei conhecimento nessa semana agora que findou, de uma sentença especificamente, né, que tinha abordado essa questão, e no caso lá, o juiz que julgou, ele entende que não há impossibilidade do técnico fazer esse trabalho, né? E aí, baseado nesse entendimento que a própria justiça tem dado, que nós temos feito esse trabalho de treinamento do técnico, né? Mas é lógico, a Constituição, ela tem lá dentro dela o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Logicamente, todo servidor que se sentir, digamos assim, prejudicado e entender que tem uma tese a seu favor, digamos assim, favorável, né? O servidor pode ir ao Poder Judiciário e questionar isso. Mas já temos decisões no sentido de que é possível sim você passar para o técnico do Seguro Social esse trabalho de análise, né? A gente vê mais assim, que o INSS, por ser um órgão muito grande e por ter uma peculiaridade diferente de outros órgãos, já continuando o que o colega vinha falando, em relação a esse, a gente vê que existe uma carência nessa questão do plano de cargos e carreiras, porque isso, independentemente de qualquer coisa, ele vai implicar numa continuação do trabalho, porque esse anseio por conteúdo, ele também anseia por melhora em todos os sentidos. Então, isso. Muitas vezes a gente vem perdendo muitos servidores ao longo do tempo, até servidores com muita experiência, servidores que poderiam contribuir muito mais a longo prazo, mas que por ausência de uma valorização maior, vão à procura de outros concursos. Outros concursos, outros cargos. Isso é o normal do ser humano, essa evolução, né? Claro. Só que essa evolução veio acontecendo e o órgão ele perde muito e, consequentemente, a sociedade perde também, porque a gente também tem um número muito grande de pedidos de exoneração. Não existe um número, o INSS ele tem. Além das aposentadorias, né? Existe um grande número de pedidos justamente por essa ausência, né? Enquanto a gente tem outros órgãos até de menor estrutura com plano de cargos e carreiras. Isso eu acredito que seria um bom ponto a ser tocado, principalmente nesse momento agora que a gente precisa muito de retenção de servidores, que a gente precisa muito que o servidor esteja motivado, que ele esteja querendo contribuir mais, querendo atrelar mais conhecimento, buscar formação. Isso tudo vai desembocar na questão do plano de cargos e carreiras, que eu acho que seria um bom ponto, um dos pontos para a gente trabalhar essa evolução do INSS. Claro, e eu acho que tem tudo a ver com a instituição, a associação de vocês, né? Vocês são associados à ANASPS? Não somos. É importante. Eu particularmente não sou. É importante o servidor ter essa visão, né? Sem uma associação forte, ele não vai conseguir esses pleitos, né? Então seria interessante os colegas terem uma associação que possa pleitear esse direito por vocês, né? Inclusive, ano passado, a Messi, que é a presidente da ANASP, ela esteve lá na confraternização, uma pessoa de um trato muito agradável, né? E eu percebi que é muito importante, né? Você ter colegas que estão na inatividade, mas trabalhando tanto por eles quanto pelos que estão na atividade. Sim, né? Bacana. Na ativa. Na oportunidade, ela até fez menção a uma servidora que estava há mais de 40 anos aposentada. De uma vitalidade bem muito considerável. Ela né? Se aposentou provavelmente com pouco mais de 48. Antigamente tinha muito servidor que aposentava com essa idade, né? 48, 50 e já estava aí com mais de quase 90 anos e na ativa, né? Isso só mostra que às vezes a questão da reforma da Previdência é de fato inquestionável, né? Tem que ter uma reforma que às vezes você acaba se beneficiando, recebendo mais na inatividade do que na própria atividade, né? Apesar de que hoje os tempos já não são tão
mais como eram antes, né? Hoje o camarada ele já É mais difícil se aposentar. já é mais difícil, já existe ali, ele tem uma idadezinha base que dificilmente ele vai se aposentar aos 50 hoje, né? Então hoje acredito que a gente só tem talvez professores, hoje nessa casa dos 50, e os casos de benefício por incapacidade, né? Por invalidez e outras situações que independente de idade ele vai ensejar. A pessoa pode ter acesso àquele benefício. Mas os demais são mais professores. Hoje já existe uma dificuldadezinha, mano. É verdade. Mas assim, a rigor, o terceiro ponto da nossa reunião é falar sobre essa questão das decisões administrativas, né? Como os colegas aqui já têm essa tranquilidade maior nesse assunto e já estão também no grupo, então tem várias dicas que o Dr. Nelson, nosso colega procurador, faz sobre esse assunto nos vídeos anteriores que nós já gravamos, né? Então, como eu falei para vocês, os vídeos lá das agências da capital, quando nós tivemos também em algumas agências como Rio Largo, nós falamos bastante, né? Quando visitamos Boca da Mata, quando visitamos Giraldo Ponciano, Traipu, todas essas agências a gente teve a oportunidade. Semana passada, em Penedo, o Dr. Nelson até se empolgou, fez uma palestra lá bastante extensa. E os colegas lá, como era um local um pouco pequeno para a quantidade de servidores, né, ficaram até em pé. Então foi até uma demonstração de que realmente estavam interessados na palestra dele. Tem muita coisa lá que os colegas, se precisarem, né, porque eu acho que o trabalho nosso é esse, é você colocar material à disposição do servidor. Se o servidor está precisando, ele vai. Se ele não está, graças a Deus ele já está bem, já tem essa tranquilidade. Verdade. E não vai precisar se louvar daqueles conhecimentos, né? Mas, mais uma vez, e agora já encerrando, eu agradeço muito sua atenção, viu, Antônio? Nós que agradecemos. Muito obrigado pela acolhida, né? Por ter se disponibilizado para nos receber. Sempre estaremos aqui. Assim, é interessante sim para a gente ter essa parceria, ter esse apoio, porque diariamente as dificuldades elas vêm em forma elas vêm de diversas formas. Então esse feedback traz segurança para que a gente possa estar concluindo nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira que a sociedade, na verdade, merece, que deve ter esse serviço de melhor qualidade, com a resposta mais rápida, e que a gente vem se esforçando aí diariamente. E, no fundo, todos nós somos servidores, né? Sim. Então, quando nós pensamos, uma das razões que nos fez também começar esse trabalho de visitação é porque, ao chegarmos no INSS no ano passado, nessa posição que temos hoje de procurador seccional, nós vimos alguns casos difíceis, né? Um gerente de uma agência sequestrado, né? Gerente de agência foi afastado pela Polícia Federal. Então tudo isso faz você aproximar do servidor numa situação já muito difícil. Então, como é que você vai criar um vínculo, né? A pessoa, porque nós somos advogados do INSS. Em algumas situações a nossa posição vai ser de ajudar o servidor mesmo. O servidor foi acusado, porque nesse caso lá o servidor retornou agora, quer dizer, ele foi afastado, né, por uma série de denúncias, aí perde a sua credibilidade e tudo, e depois retorna para o seu ambiente de trabalho. Então imagina como não está difícil. O prejuízo enorme. O prejuízo, né, o dano que esse servidor sofreu. Existe uma mácula que o cara, às vezes, acredita que dificilmente ele perde, porque a sociedade, nesse ponto, ela é muito, assim, se independentemente foi afastado, dura, né? Dura. Você fraudou e independentemente de você ter sido absolvido, ter provado que não tem, mas para a sociedade fica sempre um dano objetivo, né? Isso então, o servidor, ele precisando da Procuradoria, de forma preventiva, né? O nosso trabalho aqui é mais nesse sentido, né? É tentar prevenir uma situação como essa e criar com vocês esse vínculo. Se vocês tiverem alguma situação, às vezes até de assédio moral. Nós visitamos uma determinada ABS e tinha lá um cidadão querendo forçar o atendimento de uma demanda que ele achava que ele tinha direito, e no caso a gerente lá estava dizendo, mas você não pode fazer isso, que isso aí é contrário. E ela disse que aquela atitude dele não é única, nem exclusiva, nem isolada, ele vem rotineiramente fazendo aquilo. Então eu disse para ela, olha, se a senhora quiser representar uma pessoa como essa, a Procuradoria está aí à sua disposição para ajudar, né? Porque o nosso trabalho também faz parte, passa por isso aí, né?
mas eu não sei como é a situação aqui da agência de vocês, tomara que seja mais pacífica, mais calma. Não, a gente aqui, graças a Deus, a gente tem, a agência tem um bom clima, a gente também, graças a Deus, não tem esse tipo de Situação, né? esse segurado. É lógico que nos tempos que esses novos tempos agora, a gente vem vendo muita coisa, a gente vem vendo, assim, os segurados, eles estão um pouco bem imperativos em relação a... Impaciência por conta da realidade financeira do que o país atravessa. E a gente já fica ciente aí pelos grupos e por notícias até de jornais, essa questão dos ataques, que já existiram agressões até a servidores, né, no exercício. Então é interessante a gente sempre ficar vigilante nesse sentido, mas assim, graças a Deus aqui a gente nunca teve um incidente que eu conheça que seja partindo para esse ponto, não. Graças a Deus a gente consegue controlar. Os segurados também que vêm são normais, não tem essa... Graças a Deus não. Que bom, que bom. Então nós agradecemos mais uma vez e queremos também deixar as considerações finais aí do Lauro. Se quiser acrescentar alguma coisa a mais. Eu quero agradecer a presença da Procuradoria aqui, na sua pessoa, e dizer que estamos à disposição aqui para o que o INSS precisar. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de vocês e me coloco mais uma vez à disposição, seja no meu e-mail, né, pessoal, o Antônio já tem aí, ou lá no grupo, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção e também dos colegas que vão nos assistir no futuro aí.